Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia, né? A minha voz está um pouquinho abençoada, mas estou perseverando aqui em fazer entregar aqui a palavra de Deus, né? E nós vamos falar aqui a respeito de Elias, né? Elias começou a passar por situações adversas que fez ele ir para o deserto. Nós vamos ver aqui que o deserto beneficiou Elias. E nós vamos ver que no deserto, humanamente falando, é um lugar de perda, é um lugar de exclusão. Mas, na verdade, ela tem um propósito, né? No deserto você ganha, pois Deus é aquele que permite a entrada e também garante o sustento, supre o que está sendo naquele momento, ele vem suprindo o que está faltando, ele faz o impossível acontecer, ou seja, ele faz recriar, né, naquele momento, a água no deserto, o poço no deserto, né? E Deus ainda envia anjos para nos servir no deserto, coisa forte. Ele manda o anjo dele ir de encontro àqueles que está a serviço dele, aqueles que são propriedade dele, aqueles que o Senhor tem compromisso. Então Deus ele envia anjos para servir os filhos dele no deserto. E nós vamos ver aqui, né, que Deus cuidou de Elias. E nos dias atuais de hoje, o poder de Deus continua o mesmo, continua a operar, continua a nos cuidar, nos livrar, nos suprir, continua também a trabalhar em nós e fazer com que esse deserto nós venhamos florescer. Vem fazendo com que nesse deserto nós venhamos ganhar, né? E assim sair habilitado, aperfeiçoado por Deus. Deixa eu beber água aqui. Então, essa situação diversa, né, que Elias se encontrava, fez ele ir para o deserto, mas só que tinha um objetivo nesse deserto. Elias era um homem que sobreviveu em meio às perseguições, em meio às lutas. Os profetas foram todos mortos pela Jezabel, né? A esposa de Acabe. Né? Acabe largou o Senhor e fez o que era mau aos olhos do Senhor, né? Mostrou imagem, o poste de Acerá, e assim começou a adorar essa imagem. E fez o povo de Deus a pecar, a se distanciar de Deus. A perseguição foi grande, pois eles não aceitavam a repreensão. Os profetas do Senhor estavam ali sendo a boca de Deus, né? Estava ali para abençoar. Mas eles queriam persistir no erro. Eles queriam ficar na desobediência. E assim retardar as bênçãos de Deus sobre a vida do povo de Deus, né? Ou seja, os propósitos de Deus tinham que ir avante, mas não estava podendo ir porque o povo estava na desobediência. Mas o que eu quero destacar aqui é que esse deserto beneficiou o servo do Senhor. Elias era o único profeta que restou para contar a história. Era o único que estava humanamente falando sozinho, mas Deus estava com ele. Deus se revelava tremendamente ao coração dele. É pela fé que eu estou aqui, então eu vou continuar. Então, olha só, hein? Elias foi para o deserto, né? E lá ele faz uma oração, né, a Deus, pois ele foi para o deserto com medo, por causa da Jezabel, que queria matar ele. Porque quando ela soube
que Elias mandou matar os profetas de Baal, né? Ela ficou irada, porque Acabe foi correndo para casa na carruagem, quando a chuva veio, né? Elias ainda fez o bem para ele. Foi na frente dessa carruagem para que nenhum mal acontecesse a Acabe. Mas, na primeira oportunidade, ele foi lá queimar Elias para sua esposa. E assim ele foi para o deserto. E vamos ler aqui. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou debaixo de um pé de gesta, né? E orou, pedindo para morrer, né? Então ele estava pedindo para morrer. Deus não ouve essa oração, né? Por mais que ele quisesse, ainda não era a hora de Deus, porque Deus ainda tinha muito a fazer na vida de Elias e precisava dele para ungir as pessoas que ele iria pedir depois, né? E nós estamos vendo aqui que ele se deitou debaixo do pé do Gesta e dormiu. Ele ficou andando muito tempo no deserto. E ele ficou cansado, ele já era de idade. E ele dormiu, né, angustiado. E o Senhor estava vendo que Elias estava precisando de um socorro. Então ele falou, mandou o anjo, vai lá servir o meu servo, vai cuidar dele para mim, naquele deserto. O anjo começou, né, a acordar o Elias, né, pedindo para Elias se levantar e comer. E quando Elias ele olhou ao redor, ele viu perto da cabeça dele um pão assado sob a pedra quente e um jarro de água. Então o anjo providenciou comida e bebida. Ou seja, no deserto, você não vai ficar sem comer. Você não vai ficar sem a água. Eu estou cuidando de você. Eu garanto a sua sobrevivência. O Senhor estava cuidando da parte física, né, de Elias, né? E depois ele comeu, bebeu, mas ele se deitou de novo. E um anjo do Senhor voltou e tocou mais uma vez e disse: levanta-se, coma mais um pouco, do contrário, você não vai aguentar a viagem que vem pela frente, né? Mais uma vez, o anjo despertou ele e falou que era necessário ele se alimentar, porque ele tinha uma jornada grande pela frente, uma caminhada que exigiria esforço físico. E ele tinha que estar alimentado, né? Ele se levantou, força para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai. Então ele comeu e as forças dele foi revigorada, né? Então ele teve que percorrer 40 dias e 40 noites para chegar no Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali ele encontrou uma caverna onde passou a noite, né? Vou tentar falar um pouco bem mais, bem tranquilo, para não puxar muito a garganta. Então, quando ele andou 40 dias e 40 noites, né? Ele chegou lá no Monte Sinai, Monte de Deus, como a Bíblia menciona, e ele encontrou uma caverna e ele passou a noite lá. Vamos ver aqui. E quando ele chegou nessa caverna, o Senhor começa a falar com ele, querendo saber o motivo ao qual ele foi parar ali naquele deserto. Na verdade, o Senhor já sabia o motivo, mas o Senhor sempre quer ter esse contato e esse diálogo conosco. Ele quer interação conosco, né? E Elias foi detalhando para Deus tudo o que estava acontecendo. Ele falou tudo, não deixou nada passar.
ele fez presente a Deus toda a luta que estava presenciando na vida dele e os causadores, né? E naquele momento, ele disse para o Senhor: olha, Senhor, eu sou o único que restou e agora estão procurando me matar. Eu fiz o que o Senhor me pediu, eu cheguei até aqui e agora não é mais comigo. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Agora, o que não está mais no meu alcance, agora é para o Senhor fazer. Estou trazendo essa queixa para o Senhor, estou trazendo, apresentando para o Senhor, né, esse cenário qual estou vivenciando. Foi por isso que eu entrei aqui nesse deserto. E ele começou a falar com o Senhor. E aqui vem dizendo: enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Eu estava no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Então lá no monte, ele presenciou aquele vento, aquele vendaval tão intenso que as pedras começaram a se soltar no monte diante do Senhor. Mas a Bíblia menciona que o Senhor não estava no vento. O inimigo já estava ali irado. Não foi o Senhor que trouxe essa situação. Foi o inimigo, né? Depois desse vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, né? O inimigo, ele vem agindo, mas tem coisas que é o Senhor que permite, tem coisas que não é o Senhor. É coisa do inimigo, né? Deus sabe como trabalhar na nossa vida, né? E aqui não era o Senhor que estava causando isso. Mas o Senhor não estava no fogo. Então foi acontecendo vários desastres naturais. Mas o Senhor não estava em nenhuma delas, né? Depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, e Saul ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez. Então, o que eu quero dizer para vocês, que Deus, ele jamais vai desamparar um filho seu. Jamais Deus vai desamparar aquele que está com a permissão dele no deserto. É claro que outras situações estavam ocorrendo, mas não era da permissão de Deus, né? Não era. Ah, mas porque Elias foi para o deserto, Deus não fala com Elias? O que ele estava fazendo lá? Ele não podia ir para outro lugar? Ué, ele não teve que agir a fé dele porque ele teve medo. Elias era homem. Elias era um homem perfeito. O único perfeito é Deus. Então ele sentiu essa emoção. Ele sentiu medo. Ele foi se proteger. Porque ele era o único que estava a serviço de Cristo, né? Mas o que eu quero te dizer que nessa luta ao qual você está vivenciando, ao qual você está passando, Deus jamais vai desampará-lo. Humanamente falando, ele estava sozinho. Não tinha ninguém que apoiasse. Os profetas tinham sido mortos. Ele era o único firme na fé. Deus precisa da minha e da sua fé. É verdade. Deus precisa da minha e da sua fé. Porque Deus, o que vai chamar a atenção de Deus é a minha fé. Né? Não importa a quantidade, não importa o que o inimigo está planejando, arquitetando, todos os planos dele cai de água abaixo, né? Quem cuida de você não dorme. Já ouviu esse louvor? Quem cuida de você não dorme. Deus não estava dormindo. Deus estava cuidando de Elias. Deus enviou o anjo lá na cova dos leões.
Deus enviou o anjo para soltar Paulo e Silas da prisão. Então, quem é propriedade exclusiva de Deus tem todo o cuidado que precisa de Deus. Porque Deus, ele tem compromisso com aqueles que são dele. E jamais Deus vai deixar um filho seu ser envergonhado e confundido. Né? O diabo tem dois trabalhos, o de levantar e o de cair. Né? Então, quando se tem confiança no Senhor, você vai avançando. Você vai avançando, você vai vencendo a cada etapa. É claro que vai ter lutas que vai estar exigindo mais de nós, ao qual vai mexer com as estruturas, né? Porque somos de carne, nós não somos super-homem nem mulher maravilha. Não temos superpoder. O único poder que tem é de Deus. Mas o que nós temos é a fé. E a presença de Deus estando em nós é tudo o que nós precisamos. Pois é. Elias, ele estava sendo cuidado. O físico dele estava sendo cuidado. Né? Estava sendo cuidado para ele prosseguir uma viagem. Né? Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Imagine na idade que ele tinha. Né? A gente já anda alguns quilômetros e nós já cansamos. Imagine 40 dias e 40 noites. Como deve ser cansativo. Mas a força que ele precisava por ele se alimentar, ele tinha essa força e Deus ainda deu essa força para ele também. Lembra que quando Elias ele correu atrás do carro de Acabe, Deus concedeu para ele essa força extraordinária. Ele correu muito mais rápido que a carroça, né? E ainda foi à frente cuidando. Então aqui pode-se dizer que a força veio de Deus também, para ele percorrer aqui essa jornada de 40 dias e 40 noites, até o Monte Sinai, né? E esse diálogo, e o Senhor interrogando Elias, né? É a mesma coisa quando estamos na presença de Deus. Quando você se curva em oração, quando você começa a orar a Deus, né? Deixa eu beber água. Quando você começa a orar a Deus, você começa a detalhar o porquê você está na presença de Deus, o que está te levando e ao encontro dele, né? Você naquele momento está levando para ele a sua queixa, o problema. E daqui a pouco Deus começa a falar com você. Aqui o Senhor estava perguntando, queria uma resposta, né? E você vê que a resposta de Elias foi uma resposta grande. Ele detalhou tudo, ele falou tudo. Tudo ele falou para o Senhor que estava acontecendo, né? O diabo está virado, porque se esse vento, se esse fogo, se esse terremoto não é de Deus, é do inimigo, né? É do inimigo. O inimigo está virado, o inimigo estava ali revoltado, porque não estava satisfeito. Não estava satisfeito porque ele estava perdendo. Tudo que ele não queria era um homem de Deus querendo resgatar aqueles que estavam perdidos. O tempo todo ele estava ali. E mostrando o quão poderoso é o nosso Deus, né? Para o povo israelita. Então, ele estava sofrendo retaliações no mundo espiritual. O inimigo não estava satisfeito porque ele estava vivo. Queria eliminá-lo, queria eliminar ele de lá, né? Mas o Senhor deu um trabalho para Elias. Tá bom, Elias. Eu quero que você ainda tem muito a fazer. Você tem muito a fazer, eu quero que você vá ungir aí um sucessor,
vai estar do seu lado. E ele foi detalhando, né? Então, Elias, quando saiu da presença do Senhor, começou a colocar em prática o que foi pedido, né? E assim ungiu Eliseu. Mas não é o caso agora que eu quero falar. Quero enfatizar mais aqui, né? Do servir, né? Do servo de Deus ser servido por Deus. Porque Deus mandou o anjo servir. No restaurante, os garçons vão lá servir você. E dessa forma, você é bem servido, né? Alguém que é chefe de lá fala, ó, vai servir aquela mesa lá, ver o que eles querem. E o garçom vai lá. Para você entender. Deus deu uma missão para o anjo. Vai servir meu filho, vai cuidar deles. Vai cuidar dele. Não deixe ele morrer. Não é hora ainda. Ele tem muito o que fazer ainda, né? Então nós sabemos que deserto é o lugar do cuidado de Deus. É um lugar onde Deus está tratando, onde Deus está dando força, onde Deus está limpando o coração. Pois é, limpando cada angústia do sofrimento que estava ocorrendo, né? Estava aflito aqui, esse coração. Mas Deus estava dizendo, eu sou com você, Elias. Humanamente falando, você está sozinho, mas eu estou do seu lado. E como prova disso, eu vou mandar o meu anjo te servir, cuidar de você. O sobrenatural vai acontecer e você vai poder presenciar o meu cuidado. Você vai poder presenciar todo o acolhimento que você está tendo nesse deserto, né? Então nós podemos contemplar aqui que ele teve essa força dele revigorada, que ele fez tudo o que tinha que fazer lúcido, né? Lúcido. Então, é isso que Deus faz. Deus ele vai transformando, Deus vai trabalhando, nos dando força, nos capacitando no deserto e fazendo entender que fazer as coisas para Deus é sofrer retaliações na certa espiritual. Tudo por causa do reino de Deus. Tudo por causa, né, de vidas que estão sendo libertas da garra do inimigo. E uma missão muito grande que ele tinha. Jesus veio salvar o que havia perdido. Elias estava tentando resgatar o povo israelita, que estava desviado, né? E sofreu retaliações constantemente. Mas o Senhor se revelava ao servo dele de forma tremenda. Quando os adversários estavam planejando em atacá-lo, Deus avisava ele. E ele também, às vezes, ia lá e avisava para o rei Acabe, né? Do que o inimigo estava planejando, né? Então, Deus, ele se revela ao coração daqueles que estão voltados para ele, que têm compromisso com ele, que andam em justiça, que falam a verdade, que são leais ao Senhor, que andam na obediência. Elias estava fazendo o bem, e por fazer o bem, começou a ser perseguido, começaram a querer tirar ele, né? Tirar a vida dele. Porque Deus se revelava tremendamente o coração dele. E os adversários, eles queriam saber como que Elias sabia das coisas que estavam sendo planejadas, arquitetadas. Porque o Senhor detalhava. Eles achavam que um no meio deles ali estavam passando informações para ele, para Elias. Mas na verdade era o Senhor que falava. Então, eles ficaram investigando para ver o que estava acontecendo. Porque Deus se revela ainda esse coração que é puro nos filhos de Deus. Então Deus jamais vai deixar os filhos dele serem envergonhados, confundidos. Ele vai se revelar. Ele vai dar sabedoria para sair dessas situações, né? Então, os planos de Deus sempre é e será o melhor.
Deus tinha plano ainda para Elias. Não era o inimigo que iria ameaçá-lo, queria fazer o que queria, porque Deus estava com a mão dele sobre a vida do servo dele, né? O sono dele era para descanso, né? Mas ele estava angustiado. Tem coisas que é o Senhor que vai tirando, vai limpando, né? Tem coisa que é para o Espírito Santo de Deus fazer, né? As lutas cansa, mexe com as estruturas, mexe com o emocional. É por isso que o Senhor deixou um dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. É necessário fazer presente a Deus as nossas queixas, para que a ansiedade não domine, para que a confiança prevaleça, para assim estar perseverante, para assim poder ver a materialização do poder de Deus e que Ele prometeu. Então, o que eu quero te dizer é que Deus está cuidando de você aí onde você está, vencendo esses dias difíceis, de tribulação, né, ao qual você acha que não vai passar, avante. Mas o Senhor está passando por você, está de mão dada com você, né? Tem que permanecer confiando no Senhor, de saber que dias melhores virão, né? Com Deus do nosso lado, conduzindo a nossa batalha, não tem como perdermos. Pois é, só tem a avançar, porque Deus na frente está, cuidando da nossa batalha está, né? Deus, Ele faz coisa dessa forma. O sobrenatural acontece, para que o nome dele seja glorificado, né? E as pessoas possam contemplar da maravilha de Deus, do poder de Deus, né? Deus, Ele fala conosco. Enquanto estamos orando, Deus está trabalhando. Deus está se revelando ao nosso coração. Ele está respondendo, né? A nossa oração, né? Deixa eu dar uma lida aqui. Então, vou ficar por essa mensagem, com essa mensagem aqui mesmo, né? Que enquanto você está na obediência, no deserto, pode ter certeza que a vitória é certa. Pode ter certeza que você sairá de lá aprovado. Pois é, sai aprovado. E você deve agradecer, ser grato a Deus por todo o tempo que está do seu lado, está cuidando de você, né? O mal que foi pronunciado ali, o demônio usou a boca da Jezabel, porque o inimigo ele vem com fúria, ele vem manifestando para amedrontar, né? Então, Deus é aquele que vai fazendo a obra por completo. Por completo. É dentro de nós que tem que ser trabalhado. É dentro de nós que tem que ser habilitado. Porque o que está dentro é que vai fazer completamente a diferença, né? Um coração quebrantado, contrito, Deus não rejeitará, né? Lá no deserto, muitas coisas se é deixado para trás, para o novo poder entrar, para que a transformação venha acontecer, né? A vontade de Elias ficou para trás, o que prevaleceu foi a vontade de Deus, os propósitos de Deus, né? Ele queria uma coisa e Deus fez outra. Deus trabalhou, né? Então, Deus é aquele que vai trabalhando, vai limpando, vai operando na nossa vida. E vai garantindo que os planos dele, os propósitos dele, sempre será para beneficiar nós, filhos de Deus, e o reino dele também, né? Então, essa caverna que ele ficou, garantiu ali o cuidado no sentido de ele não ficar ali muito exposto, né? Aqui está dizendo, onde passou a noite, né? Então ali ele passou a noite com tranquilidade, né?
Tem períodos da nossa vida que nós vamos passar, vamos estar na caverna, mas vai ter um período que Deus vai também começar a nos soltar. Ele vai falar, agora vai andar, vai agir. Eu fiz o que tinha que fazer com você nesse deserto, nessa caverna. Não é para ficar mais na caverna. E assim você aos poucos vai começando a sair. Aos poucos você vai começando a viver de novo, a se inteirar no meio social, né? E é Deus que também vai te ajudando a conviver. Essa é a verdade, né? Então, o tempo de entrada e tem tempo de saída da caverna. E quando se sai da caverna, muitos vão querer que você ainda permaneça na caverna. Porque muitos não vão querer ver a luz de Cristo brilhando em você. Não vão querer ver o que o trabalhar de Deus fez na sua vida, né? Vão achar que você deve permanecer ainda na caverna, querendo ser o juiz e ser Deus, para mandar na sua vida, para você ficar no deserto, porque não quer ver Deus abençoando a sua vida, quer você só na luta e no sofrimento, né? Vão ter aqueles que vão ficar felizes de ver que você saiu da caverna, que você saiu do deserto. Muitos vão contemplar, muitos vão ficar felizes, né? De ver o que Deus fez, que Deus trabalhou, de ver que Deus cuidou de você na caverna, que Deus tratou de você, não deixou nenhum mal acontecer na sua vida. Esses vão agradecer a Deus e vão ficar felizes. Então nós sabemos que tem dois tipos de pessoas. Uns que vão agir igual a Jesus e outros que não vão agir igual ao Senhor, né? Aqueles que andam em justiça e que andam em injustiça, né? A gente vai ver esse tipo de pessoas. Mas a gente não deve se portar em relação a essas coisas, porque nem Jesus agradou muitos, se importou. Ele se importou de estar a serviço de Cristo, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém no sentido, né, de ficar feliz com as bênçãos, de ver que Deus cuidou de você, que você está de pé. Porque a única pessoa que não nos gosta de ver de pé é o inimigo, são pessoas invejosas. Aqueles que são verdadeiramente de Cristo, que permanecem no Senhor, elas vão ficar felizes. Vão ficar felizes porque tem o espírito de vida, ela é igual ao Senhor, essa é a verdade. Porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se seus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. Pessoas com olhar mal, ela vai enxergar treva. Ela não vai conseguir enxergar coisa boa nem a luz, porque o mal já está. Então vai ser difícil, né, de poder enxergar bom, de enxergar o outro lado. Ou seja, Jesus falou o que para os fariseus? Como? Não tem como vocês crerem em Deus se não estão crendo no Filho, né? Não tem também como ficar convencendo vocês. Se vocês não querem ouvir, não querem crer que eu sou enviado de Deus. Então tem coisas que não é para nós justificar, falar quem somos, tentar provar quem somos de fato e verdade. Porque esse trabalhar é de Deus, é o Espírito Santo. A gente tem que estar preocupado em agradar a Deus, aquele que te vê em secreto. Essa é a verdade. Então o que eu quero te dizer que Elias, ele agradava a Deus. Elias estava limpo diante de Deus, né? Elias não iria sofrer nenhum dano por injustiça por causa do mal que estava na vida de Jezabel. Os planos, os propósitos dela não iam avante, porque não era o propósito de Deus. E Elias não ia colher, né, o que o inimigo estava querendo plantar sobre a vida dele, né? E naquele momento ele teve instruções valiosíssimas para colocar em prática, né? Então o inimigo queria acabar. Você vê que estava querendo acabar com a estrutura de Elias. Ele já estava até pensando em outras coisas,
É isso que o diabo vem fazendo. E se a gente não atentar, não observar para repreender o mal, acaba indo para essa linha. Então temos que neutralizar o mal, repreender o mal. Jogar esse laço, essa seta cair por terra, quebrar ela pelo poder e autoridade em nome de Jesus, né? Então, devemos agradecer a Deus todo momento por estar vivenciando os dias difíceis e Ele está conosco. Não tira a nossa entrada, a nossa saída, ou seja, nem o mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque mil cairão ao nosso lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida somente com os meus olhos. Eu vou ver e contemplar, né? Vou contemplar. O Senhor vai fazer, né? O sol não me molestará de dia, nem a luz de noite, porque o Senhor guardará a minha entrada e a minha saída. Então, debaixo dessa cobertura espiritual, que nós estamos, filhos de Deus, nessa habitação forte, onde o inimigo não nos encontra, onde ele tem olhos, mas não consegue nos ver, tem mão, mas não consegue nos tocar, porque as forças deles estão neutralizadas pelo poder do nome de Jesus. Então, o que eu quero te dizer é que Deus, neste exato momento, está enviando o anjo para cuidar de você, para trabalhar em você, para te livrar de todo o mal e começar a sustentar. Pois é, ele vem fazendo essa separação, essa divisão ali, uma muralha de fogo ao redor. É lindo ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, né? Deus neutraliza todo o mal que está querendo vir sobre a nossa vida. Ou seja, meu filho, minha filha, não vai colher isso. Naquele momento o anjo providencia o sobrenatural e assim nada acontece. Aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Invocar pela presença, pela ajuda de Deus, é poder contemplar o sobrenatural de Deus, as coisas impossíveis acontecer diante dos nossos olhos, que Deus já está fazendo na nossa vida, nos guardando, nos livrando do mal. Então, seja grato a Deus, em todo o tempo, em nome de Jesus. Deus está cuidando de você. Diga aí agora, Deus está cuidando de mim. Nos detalhes, cuida de mim. Foram os detalhes que Deus estava cuidando, né? Deus cuida. Quem ama, cuida. E Deus amava o servo dele, estava cuidando. Quem ama, cuida. Garante o livramento, né? Deus não fez indiferente com a dor e sofrimento de Elias. Deus jamais vai fazer isso. Ele sempre vai estar ali, do nosso lado. Aparentemente parece estar sozinho, mas Deus está conosco. Então, te ajuda, a providência de Deus é maravilhoso. Amém? Eu vou ficar por aqui, mas desde já eu já abençoo a vida de vocês. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando no nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, a minha bateria já está acabando e amanhã eu estou de volta. A glória de Deus. Fique na paz. Tchau, tchau.